Fala galera do Diário da Honra, beleza? João Chaves mais uma vez para um conteúdo aqui de valor. Hoje eu vou conversar com o Tenente Coronel Nunes, comandante do BOPE da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Nunes, muito obrigado pela disponibilidade. Não tenho nem palavras para agradecer, cara. Eu que agradeço a honra de falar para o Diário da Honra, né, e poder bater esse papo de polícia, né, na realidade que acontece, sem muita pega, sem muitas coisas que às vezes as pessoas falam, mas que realmente acontece com a nossa vida policial militar. Show, aqui não tem pegadinha, é para falar a real mesmo, não tem politicamente correto, então você fica à vontade para mandar a real para a galera. Eu queria começar te perguntando uma coisa assim, meio óbvia, mas que muita gente não sabe, né? O que é o BOPE e o que o BOPE faz de diferente do resto da tropa? Então, né? O BOPE é o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar, né? Ele é responsável por todas as operações que fujam à capacidade operacional do batalhão de área. Ou seja, todas as operações muito críticas, o batalhão é acionado para responder. Por isso que também nós somos chamados de a última rádio, as operações especiais. Sempre quando as demandas fujam e extrapolem a capacidade operacional do batalhão de área, é acionado o batalhão para intervir. Que situações seriam essas, né? Às vezes uma troca de tiro, policial encurralado, sem meios para retirar, né? Alguma situação crítica que... guerra de facções e briga de facções, então o batalhão vai para essa região. Área de mata, a gente tem especialidade também para atuar em área de mata. Para isso nós temos policiais muito bem treinados, equipamentos e técnicas. Junto a isso, a gente faz esse diferencial para poder atuar nessas áreas. Uma outra entrega que nós temos, né, um outro serviço policial, é a minha companhia de intervenção tática, né, que trabalha com resgate de reféns. Então, qualquer local de reféns localizado no Rio de Janeiro e marginais barricados, a nossa unidade é chamada, essa minha companhia é acionada para poder responder. E também nessa companhia nós temos policiais treinados e capacitados com equipamentos especiais para poder intervir numa situação crítica como é uma situação de reféns. E o BOPE tem uma série de protocolos para cada situação, já tem uma doutrina formada já, né? Sim, o batalhão tem 43 anos de idade, né? É uma caminhada, uma jornada de luta, passamos por várias fases do estado do Rio de Janeiro. E nessas fases nós aprendemos muito. E eu digo com o maior orgulho, saber aprender com seus erros. Saber aprender com as dificuldades impostas na sua frente. Porque inicialmente nós fomos criados, nós fomos formados para atender uma demanda de resgate de reféns. Por uma ocorrência mal formatada, né? No galpão da Quinta, no qual pessoas morreram, tanto o refém como o tomador, ou seja, um desastre. Então foi formatado um grupo, na época nascemos como núcleo da Companhia de Operações Especiais, pequenininho, em 78, dia 19 de janeiro de 78, nosso aniversário. E por conta disso começamos a treinar com policiais já oriundos de Forças Armadas, ou que tinham já algum conhecimento tático. E com isso nós formamos o nosso primeiro curso em 78 e daí fomos evoluindo, né? No Rio de Janeiro, na década de 80, a entrada dos fuzis, isso demandou o batalhão, por conta desta doutrina, a trabalhar mais em área urbana, em conflitos urbanos, e a gente começou a ir mais para a favela e aumentar o nosso conhecimento e capacidade de patrulha urbana. Que hoje eu te digo que é um padrão quase que internacional de operações em áreas urbanas e locais críticos. São os policiais, os 8 policiais divididos em suas funções táticas dentro da patrulha. Ou seja, vamos conhecendo com as dificuldades, né? E aí nesse caminhar dessa nossa jornada do batalhão, e eu gosto de falar sobre alguns marcos que nós tivemos, né? Nesse incremento que a gente teve em operações em favela, tem um fator que é muito crítico, mas eu gosto de falar porque foi um grande aprendizado, né? Que foi o ônibus 174. O ônibus 174 foi uma ocorrência com refém que um alienado, um transtornado mentalmente, ele tomou um ônibus como refém, mais ou menos uns 15 reféns dentro do ônibus, e dali começou a negociar e com umas coisas muito desconexas, né? Porque ele era um alienado mental. E aí o BOPE foi acionado. Você vai falar por 2001, 2002, mas 2000. 12 de junho de 2000. Eu estava na Gávea ali, foi no Jardim Botânico, né? Você estava na Gávea e eu estava entrando no meu curso. Meu curso começou em agosto de 2000. Então um tempinho nessa brincadeira. Então, naquele dia, o BOPE estava fazendo uma operação
em uma favela, ou seja, eu não tinha equipe destacada, disponível exclusivamente para esse tipo de missão. A gente já vinha com alguns problemas logísticos também, de equipamentos específicos para essa missão, desde armamentos, equipamentos táticos, mas você é acionado, você tem que vir. Então a equipe já estava cansada, já estava estressada, estava com o seu mindset, a sua cabeça formatada para uma operação de policial em combate ao narcotráfico, e de repente você tem que fazer um resgate de reféns, que é uma outra formatação, e você sabe disso. Né? E muitos aqui também com certeza sabem. Então, por conta disso, infelizmente, assim, todo o conjunto da operação não foi muito bem desenvolvido. Interferências externas também que tiveram. As pessoas que estavam ali, os policiais e oficiais, que ali estavam tocando, estavam dando o seu melhor, mas infelizmente, por falta de equipamentos, ingerências e pressões, no final o tomador fez o que a gente... É uma das piores coisas. Ele saiu numa situação estática, uma situação volante, né? Ele caminhou. E naquele momento, numa ação de um soldado nosso, ele tenta fazer a intervenção e a menina é ferida, o tomador é ferido. Não, ele nem foi ferido, ele foi resgatado, né? Foi preso, mas no caminho ele acabou sendo morto. Enfim, dali daquele momento a gente se viu numa encruzilhada, né? Os oficiais que aqui estavam, numa reunião na Secretaria de Segurança, se viram muito acuados de... O BOP que aconteceu começou a ser cobrado e todo mundo levantou o braço. Calma aí. Sim. Então, essa discussão e esses problemas todos que foram colocados na mesa, então tá bom. Então, vocês querem equipamentos, querem treinamento, então eu vou dar para vocês. Desde então, eu tenho orgulho de falar, desde o ano de 2000, nós não perdemos mais nenhum refém. Graças a Deus. A Deus é muito treinamento dos nossos policiais. Sim. Graças a Deus que permitiu que vocês tivessem os meios agora, né? Graças a Deus que eles não acabaram com o BOP naquele momento, né? Porque o BOP e toda a tropa especializada e a Polícia Militar é uma instituição necessária em qualquer Estado democrático de direito. Com certeza. Tá? Ainda mais uma equipe especializada. Então, a partir daquele momento, nós começamos a formatar doutrina sólida, ou seja, resgatar a nossa origem. E a partir daquele momento, nós criamos a unidade de intervenção tática, lógico, foram ao longo dos anos, formatando, deixando ela mais sólida. Hoje, eu tenho uma das melhores equipes de intervenção tática do Brasil, um dos cursos mais concorridos de intervenção tática. Meus policiais têm cursos em várias instituições do Brasil e do mundo, e uma das melhores doutrinas. Então, hoje eu tenho uma doutrina sólida e consistente em resgate de reféns. Isso ao longo de mais de 20 anos, sem perder nenhum único refém. Mas nós aprendemos com uma grande dificuldade. E parece que é um pouco clichê, mas também funciona para as instituições, né? Que é uma crise, é um desconforto, é uma oportunidade de melhorar, de mudar o paradigma. Eu costumo falar, né, com as andanças que eu tenho, palestras que eu também dou, que primeiro a adversidade, né, a crise, parece que é quase nossa zona de conforto, porque a gente vive na crise. Então, se você não conseguir se adaptar àquela crise a todo momento, você está fadado em sucesso. O Rio de Janeiro e o Brasil é aquela situação de crise. Criminalidade, então, o Rio de Janeiro, né, é uma coisa para a gente já... Você considera o Rio uma guerra? Depende do sistema de guerra. Então, porque eu estudo muito guerra. Eu sei que você estuda. Eu gosto de falar de guerra, porque se você pegar guerra numa situação, numa definição clássica, nós não estamos em guerra. Entendi. Porque tem algum estado querendo tomar o Rio de Janeiro, o Brasil, alguém querendo se insurgir para tomar o Rio de Janeiro para ser considerado uma guerra? Não. Mas espera aí, será que alguns elementos da guerra estão incutidos aqui? Será que eu tenho grupos criminosos tentando dominar espaços? Tenho. Eu tenho grupos criminosos utilizando armamentos e táticas de guerra? Tenho. Opa, então eu já tenho alguns elementos da guerra. Perda de territórios? Assim, o Estado não fala que a gente perde território. O território está lá, eu vou e entro a qualquer momento, né? Essa discussão é um pouco mais teórica, mas se você não entrar nessa discussão, você não entra com as melhores práticas para solucionar. Então, isso a gente discute muito assim aqui na Polícia Militar, a gente discute o que é isso para poder melhor reagir, entendeu? Melhor atuar. Porque no final, a gente trabalha para a nossa população carioca.
para a população fluminense. E eles têm que ter uma sensação de segurança e uma segurança real de transitar na rua, né, que nós temos que dar. Então, para isso, a gente tem que estudar esse fenômeno, discutir. Não estou dizendo que é guerra, é terrorismo, eu estou falando do fato. Exato. Se a gente não discutir realmente com o que é esse fato, né, que é Rio de Janeiro diferente, não estou falando que é melhor ou pior, mas é diferente de outros estados do Brasil, né, por questões geográficas. Lembra que eu falei da década de 80, a guerra que o BOPE começou, os fuzis começaram a entrar, e os marginais gostaram do fuzil, é quase que um status para o Rio de Janeiro. Você for pensar numa maneira de estratégica de venda de drogas, infelizmente, venda de drogas acontece no mundo todo. Sim. Droga tem no mundo todo e a gente vai ter isso ainda para combater. A gente não vai deixar de combater. Mas o fuzil de guerra não é uma coisa que você tenha que se acostumar ou aceitar. Não aceita. A droga também não se aceita, mas o fuzil de guerra dentro de um ambiente urbano, isso não é normal. E a gente não pode aceitar isso como normal. Mas para isso também eu tenho que proteger os meus policiais. E os meus policiais se protegem com treinamentos, equipamentos e outros fatores para você. A retaguarda jurídica também. Né? Uma grande discussão, meu amigo, a retaguarda jurídica. Porque quando eu falo, você está em guerra? Não. Opa, então estou em paz. Tem dois momentos de questão de legislação, que você é um jurista também, que nós sabemos. Legislação de guerra, legislação de paz. Opa, está em guerra? Não, então está em paz. Mas eu estou num híbrido aqui, eu estou numa zona cinzenta. Que eu não estou em guerra e nem estou numa paz plena. Opa, não tem legislação que pegue essa zona cinzenta. É meu grande problema. Ou seja, eu trabalho nessa zona cinzenta, mas sou julgado pela legislação de paz. O homicídio comum é o que o meu policial responde quando está fardado, defendendo a população numa área de conflito urbano e no CPF dele, meu amigo. Então aumenta as dificuldades de você atuar. Aquelas normas de engajamento, né? Para mim é a lei comum do Código Penal. Só que, na verdade, a lei comum do Código Penal, ele não previa abordar um cara com fuzil na mão. Um ambiente um ambiente urbano, onde que 90%, 99% da população, pessoas de bem. E eu tenho que proteger aquelas pessoas. Olha quantos fatores, né, que complicam muito a nossa vida. Na minha opinião, também, porque a realidade é muito complexa, né? Então, a gente querer enxergar a realidade só pelos conceitos engessados, abstratos, a gente não vai conseguir dar a resposta que a realidade exige, né? Então, a discussão nossa, para que essas pessoas que nos julgam, as pessoas que fazem nossas leis, que saiam dos seus castelos gélidos do ar-condicionado e entendam um pouco mais a realidade da nossa vida. Porque quem vai estar lá naquela comunidade, né, somos nós. O braço mais forte do Estado que entra lá somos nós, policiais militares. E muitas das vezes as tropas especializadas. E naquele momento, saber o que acontece ali, nós sabemos a realidade. Então, falar de lesão corporal, de abuso de autoridade, de entrar em domicílio, é muito legal. Mas você está lá tomando tiro e eu tenho que entrar numa casa para me proteger, eu vou entrar. Ficar na abstração, protegido do gabinete, né? Fica mais fácil. Achar esse policial, não, mas você não pode ser invasor de domicílio. Eu falo, estou tomando tiro, eu vou morrer. Exato. Eu vou me proteger. Ah, não, mas você se justifica depois, estado de necessidade. Tá, mas aquela pessoa ali que eu entrei na casa, ela ainda pode ser instada pelo traficante quando eu sair. Porque você deu guarita ao policial. É muito difícil e complexo. Não é uma coisa simples que ele bota uma caneta e assina, né? São discussões que a gente busca, que a gente fomenta para melhorar nossa atividade, né? Para melhorar a proteção policial, como você falou, e melhorar também a prestação do serviço para a sociedade. É isso que a gente quer. E é isso que está acontecendo. Nunes, as portas de entrada para o BOPE, quais são as portas para um policial militar? Nós temos basicamente duas portas de entrada. São os dois cursos que nós temos. O curso de operações especiais e o curso de ações táticas, né? É o CAT e o COESP. O CAT é um curso um pouco mais rápido, de 5 semanas, um curso que eu dou doutrinas basicamente táticas para eles, de operações táticas, né? Mas é muito intenso, né? Eu tenho todo um processo seletivo para esses policiais, né? Eles têm que ter um pré-requisito, 2 anos na atividade policial, tá com a sua ficha limpa, basicamente para cabo e soldado.
Eu coleto o maior número de policiais para estar ali. Durante essas 5 semanas, eles recebem instruções de vários tipos de técnica de abordagem, técnica de tiros especiais, patrulha rural, patrulha urbana, né? Um pouquinho de intervenção tática. Basicamente, operações táticas. Outro curso é o curso de operações especiais. Esse é o nosso grande curso, é o que nos dá a nossa caveira, né? Esse é o curso, né? Esse curso é um pouco mais longo, né? Se gira em torno de 16 a 20 semanas, dependendo do gama de matérias que a gente embute no curso. Esse curso nós temos todas as matérias envolvidas em operações especiais. Tanto as de ações táticas, né, que eu falei, de tiro, de abordagem, né, toda essa de patrulha rural, urbana, eu entro com outras ferramentas, são referentes a operações especiais. Então aí eu já estou falando de montanha, técnicas especiais de montanha, eu estou falando de técnicas especiais de mergulho, eu estou falando em técnicas especiais de segurança de autoridade, de tiro, de paraquedismo, e aí vai pelas tantas matérias vinculadas às operações especiais. Por quê? Mas você usa muito, pouco? Depende. Eu posso usar todas essas ferramentas que eu disponibilizei, que eu falei, que eu instruí esse policial para poder atender uma ocorrência. Porque para nós eu prefiro ter o conhecimento e não precisar usar, do que precisar usar e não ter. Claro. É a nossa grande discussão aqui no batalhão, inclusive em relação a equipamentos, que a gente tem que ter tudo do melhor para responder. Porque quando o problema dá, quem está lá sob a mira de uma arma, ela não quer saber se eu estou com problema financeiro, se o Estado está com problema financeiro, ela quer ser salvo. Claro. É a nossa missão. Salvar essas pessoas que estão em perigo iminente em uma situação muito crítica. Essa é a missão do policial do BOPE. Essa é a nossa missão. Salvar a vida e trazer a paz para a nossa população. Na sua opinião, você é caveira já há quantos anos, Luiz? Estou nessa brincadeira aí há 21 anos aproximadamente, né? Você acha que o operacional, quando forma no COESP, ele está pronto? Ele é um operacional pronto já? Ou... Uma grande característica nossa é a gente não fica na nossa zona de conforto, né? A gente está sempre buscando melhorar algum processo, melhorar a nossa formatação, né? E um dos processos que a gente está no momento agora é discutir, né, os nossos cursos, nossas formações, para melhorar esse processo. Então, qual é a nossa discussão hoje? Isso é uma das minhas convicções, depois de instruir muito, dar muita instrução, de buscar e pesquisar em outros países, outras forças policiais, qual é a melhor forma, né, de entregar essa caveira aqui para o peito de alguém. Eu acredito que hoje o policial, além do curso que você tem, né, ele precisa de uma maturação ainda de experiência. O fator experiência para as unidades policiais, ainda mais policiais especiais, são fundamentais para dar capacidade dele de tomar uma decisão. Porque algumas coisas de tomar decisão não adianta que eu não vou conseguir dar na sala de aula, numa instrução. Dá cosmovisão para o cara, né? Porque a situação, principalmente de segurança pública, né, não são uma receita de bolo. Cada hora vai parecer uma coisa diferente para ele. O que eu tenho que dar para ele são muitas ferramentas. O que eu costumo falar, ele tem um balcão cheio de ferramentas. Lembra quando eu falei do mergulho, do tiro de precisão, da patrulha, técnica especial de patrulha? Agora, como vai fazer? Onde vai fazer? Em que momento vai fazer? Ele tem que decidir na hora. Por mais planejada que esteja a operação... É imprevisível o que vai acontecer. Eu não consigo controlar um momento, né? Clausewitz falava isso, as fricções da guerra. Eu não consigo controlar tudo, meu amigo. Então vai ter um espectro ali da missão, dentro de uma comunidade, que eu não tenho como controlar. E ele tem que ter a capacidade de tomar uma decisão. E a melhor forma que ele vai tomar a decisão vai ser com a experiência profissional que ele vai ter ao longo dos anos. Com aquele antigão que vai falar com ele, chefe, vamos por aí não. Chefe, eu já passei por aqui, não foi legal, vamos por ali. Eu passei por essa experiência. Eu cheguei muito novo aqui, cara. Com 21 para 22 anos, eu já estava comandando uma equipe altamente especializada, com os caras experientes, e eu, um moleque novo assim, empolgadão, né, caveira no peito, né, eu falava assim, cara, eu sou super-homem, vibrando e tudo mais, e várias vezes vinha assim, o cantigão, ô garoto,
Segura um pouquinho. Calma, mas por aqui não, ele quer morrer, pô, por aqui, por ali. E como eu aprendi e dou valor a esses caras. Como eu aprendi e dou valor a esses caras. Então, eu necessito desse curso de especialização e dessa experiência para formatar realmente, para falar assim, esse cara está no topo da carreira. Eu falo aí, e não tenho dúvida disso, de 7 para 10 anos, eu falo, cara, esse cara está no topo da carreira, é um cara altamente especializado e hoje ele é um líder e vitrine. Ele vai olhar, o mais novo vai olhar e vai se espelhar nele. E, cara, eu quero ser assim. A liderança se consolida aí. A liderança não é porque eu tenho certificado. A liderança não é porque eu sou comandante do BOP. Se eu fosse comandante do BOP por si só, eu sou chefe deles. Exato. Eu sou líder deles. E os sargentos que estão ali, e é o empoderamento que se tem que dar para esses policiais que estão ali, os oficiais de operações e os sargentos, comandantes de equipe, para liderar esses caras na rua. Mas para que eu tenho que dar, para chegar a esse ponto, é experiência profissional e muitas caixinhas, né, de conhecimento que eles têm. Então eu uno o conhecimento técnico com a experiência profissional e aí eu tenho um combatente no seu topo da carreira. E essa confiança, essa admiração que acaba sendo o cimento da tropa, né? Então, que mantém essa coesão, Isso é a nossa cultura. A cultura do BOP. A cultura das operações especiais. Né? Eu costumo falar que isso é um pacto de sangue. É um defendendo o outro. E esse cara mais antigo, com o mais novo que entra, que espelha nele, quer ser igual a ele, esse cara que controla, que tem a tropa na mão e muito unida, isso é uma sinergia que nos deixa com uma união muito difícil de se ter. Meu amigo, você passou por isso. É outra coisa. Se tem somente a energia. Aqui. Quando você está lá no campo de batalha, e quando você estuda e começa a perceber com a sua experiência, fala assim, qual é o maior medo do soldado? Ele não está preocupado ali naquele momento, porque eu vim aqui para uma missão que a sociedade... Ele não quer morrer. E nem perder o seu canga. Exato. Eu gosto de falar muito de canga, né? É aquele primeiro momento, aquele cara que está te salvando ali, que a gente começa nos nossos cursos, né? Não é à toa que se apresenta o canga para você. Quando você entra no ambiente operacional, você não quer ficar sozinho naquele ambiente de guerra e nem morrer. Para você não morrer, você precisa do seu canga. Então o primeiro cara que tem que salvar é seu canga. Para se manter vivo, para poder cumprir a missão. Porque se você morrer ali ou ficar ferido, você não cumpre a sua missão. Então você vai cumprir a sua missão, mas para isso você tem que estar seguro. Então essa relação, meu amigo, é uma relação para a vida. E quem sai junto, chega junto, não é só uma frase sem efeito nenhum, né? Com toda essa... Não tem como ser isso, porque nós somos um corpo, né? Um corpo, uma engrenagem muito bem desenhada, moldada e forjada há mais de 40 anos. E por isso que eu falo aqui, que muito prazer, os 40 anos vividos, crescidos e de aprendizagem constante. O pessoal gosta muito de falar long life learning, né? Então a vida é constante de aprendizado. Isso, long life learning, é isso. A gente vai aprender e vai continuar aprendendo e buscando conhecimento, porque na hora que tu tá lá, quando o pau tá roncando, meu amigo, é essa união que vai sustentar, todo mundo tá junto, ninguém fica para trás. É um marco. E ninguém fica para trás não é só na operação, não. Porque nós estamos expostos também, nós somos de carne e osso. Pessoal, somos de carne e osso, a gente se fere, a gente toma tiro. Para os meus combatentes. Somos, assim, o índice é muito menor por conta do nosso treinamento, né? Da nossa equipe, equipamentos. Mas, infelizmente, é um momento que você acaba se ferindo por conta de estar mais exposto ao perigo. E essas pessoas que ou tombaram no caminho ou estão feridas, nós temos todo um tratamento especial com esses policiais. Ninguém fica para trás. A gente tem todo um apoio, estamos construindo e fortalecendo nossa associação. Temos uma associação de veteranos e amigos do BOP. Estamos fortalecendo essa associação para arrecadar mais recursos para poder prover ainda mais auxílio aos familiares dos nossos policiais vitimados, veteranos, e que se encontram em alguma necessidade para poder ajudar. Nós somos e vemos assim uma grande família BOP. Ninguém fica para trás, meu amigo. Eu achei muito interessante esse contraste dos mais antigos e dos mais novos. Eu tenho muito respeito com os mais antigos, é difícil até de falar, mas o que você acha? Essa geração nova está mais difícil de conseguir extrair o material humano necessário para formar as operações especiais? Não,
Foi nessa discussão que a gente está reformatando, buscando melhorar ainda mais o curso, a gente chegou num ponto de discussão, mas e essa nova geração? Como fazer essa nova geração, né, entender que esse processo de construção do combatente passa pela experiência, que esse cara antigo, que ele pode achar, pô, o cara sabe nem mexer no telefone, Exato. porra. Cara, mas o cara quando entra numa comunidade, ele lê o cenário como ninguém, porque ele viveu aquilo há 20 anos, há 30 anos. Tem um policial aqui com 50 anos, puxando patrulha, que eu falei, meu amigo, tá bom, não? Falei, chefe, me tira daqui não, senão eu morro. É até demais, é até demais. E tá bancando patrulha. Esse cara novo, olha pra ele, que ele talvez não mexa tão bem no telefone, mas esse cara tem uma vivência, uma experiência que ele sabe assim, ó, vai nesse beco ou não vai nesse beco. Mas esse beco tá escuro, dá pra ir. Não vai. Esses times, né, esses feelings, na verdade, é a experiência acumulada nesse cara. Que tá aqui no subconsciente dele, esses insights que você às vezes fala assim, aquela voz falou no meu ouvido, não vá pra ele. Na verdade, a experiência dele, que dá um input tão rápido pra ele, que é quase que um reflexo muscular. Ô, novinho, não vai não. Aí, desculpa, ele puxa. Não vai não, garoto. Tá maluco? Vamos desbordar aqui, a gente pega ele ali na frente. Se dá 2 passinhos, a sua segurança é mais importante pra mim. A gente vai pegar ele. Então, essa manobra, a gente tá com dificuldades, porque a nova geração, ela é muito... Pra ontem, né? Tudo pra ontem. Tudo pra ontem. Tudo que tu fala assim, ó, tu vai demorar 5 anos pra estar famará, porra. Eu quero a caveira. Caveira, eu quero estar aqui, botar a caveira no peito. Eu quero lacrar. Que porra de lacrar é essa? Logo, desculpa né? aí. Sabe, essa coisa de... Cara, esse é o espírito do Diário da Honra. Foi pra isso que a gente tá aqui, cara. Me dá uma... Quantas discussões, você tá aqui, nossa, tem uma assessora aqui nossa que ajuda aqui, eu fico assim, cara, tá tudo muito, qualquer coisinha quer tirar foto, eu ficava aqui numa agonia, mas assim, temos que aprender com isso. Se a gente não conseguir aprender com isso, extrair o de bom disso tudo, e pegar esse cara novo e entender, olha, esse cara tem uma experiência fodida. E pegar esse antigo também e mostrar, aproveita esse moleque que em 2 segundos ele vai saber, às vezes, uma rota de GPS, uma pesquisa de alguém no telefone. E conseguir unir, porque... As engrenagens para rodar junto. Para rodar junto. Essa é a nossa dificuldade. Porque esse mais novo, ele vem de um momento social dele, que ele não teve a rusticidade que nós tivemos, e do mais antigo que eu teve, na sua infância. É que um isso excesso de constrói. facilidades, né? Tudo é fácil, tudo não pode dizer não. Tudo é confortável demais. Tudo é, coitadamente dele, vai surtar lá na frente, mas já está surtando, meu amigo. Mas já está surtando, porque ele não sabe lidar com crise, não sabe lidar com não, e a nossa vida é 99% de não. É um conforto que fragiliza a pessoa, né? Ótimo. Um conforto antifrágil, eu falei muito disso também. Cara, o antifrágil, eu gosto muito. O pessoal teve que cortar rapidinho por causa da câmera. Antifrágil, vamos lá. Então, a gente estudando, né, nessa vida acadêmica também, porque a Caveira estuda, hein? Ela rala pra caramba também. Vamos falar disso também, vamos lá. Rapidinho. Então, o conceito de antifrágil, vamos dizer assim, a gente passa por preconceitos. Primeiro, a gente achava que o policial tem que ser aquele cara muito duro, igual uma rocha. Meu irmão, vai bater e vai voltar, tu não vai sentir nada. Mentira, a gente é ser humano, irmão. A gente sente. Não, vamos por resiliente. E eu falo muito de resiliência, né? Aquele conceito físico que você consegue, igual uma esponja, você sofre a pressão, aguenta a pressão na crise e volta ao normal. Aguenta a pressão na crise e volta ao normal. Pô, a gente consegue resistir à pressão abruptamente. Mas quando eu estudei um pouco sobre Taleb, sabe, o que ele diz sobre o antifrágil, é você aguentar essa pressão toda, mas ao contrário, você conhecer, aprender e crescer e ficar maior. Quanto mais pancada, mais forte você fica. Porra! Quanto mais você bate, bateu, eu cresço. Bateu, eu cresço. Esse é o conceito que ele chama de antifrágil. Eu estou estudando para, vamos dizer, olhar aqui um pouco mais para o BOP, como a gente aprende com isso, como eu fico mais forte. Se eu olhar o histórico do BOP, na verdade, ele é antifrágil. Uma série de cisnes negros acontecendo, 174 foi ou não sei, talvez a época, né? Você entender sobre aquilo. O filme, Tropa de Elite, foi um cisne negro. Ninguém esperava aquilo. O próprio roteirista, acredito eu, que não fez para exaltar a polícia nem o BOP, mas a população deu uma rasteira nele e de repente... E naquele momento o BOP está exposto
Então a gente veio aprendendo ao longo dos anos e fazendo o quê? Crescendo, ficando mais forte. E vinha alguém e tentava bater. Quando batia, a gente crescia. Quanto bate bolo, né? Quanto mais bate, mais ele cresce. Então esse é o conceito. É isso que a gente tem que ser. Não adianta ser só uma rocha, bateu e voltou. Porra, a gente não vai aguentar resistir isso tudo. Não adianta ser resiliente, você aguentar pressão e voltar ao normal. Eu tenho que aprender e crescer. Essa é a filosofia. A gente já faz isso há muito tempo, não é à toa que o BOPE está hoje onde ele está. Porque ele cresceu na diversidade. Né? A gente trabalha nesse ambiente. Então o antifrágil é um conceito que a gente está estudando sobre ele, está conversando sobre ele, porque ele é muito da nossa trajetória. Então é esse conceito de crescer. Você acha que atualmente a polícia vive um momento de antifragilidade? Porque a polícia tem sido alvo, assim, até de críticas desonestas, né? Mas o que me parece é que a população responde justamente defendendo cada vez mais a polícia. Não sei se eu estou numa bolha, queria perguntar a tua opinião, o que você acha? Não, informação, velocidade de informação. Hoje isso é uma característica que a gente tem que aprender ainda, a gente vem aprendendo, as polícias militares, vem aprendendo ao longo dos anos, como fazer e aprender com essa velocidade de informação. Né? Para o quê? Você fortalecer os seus conceitos e entregar um resultado melhor. Sim. Porque uma informação mal dada hoje, né, solta aos quatro ventos, sem uma confirmação ou sem alguma coisa antes, pode criar um efeito dominó muito pior. Então a gente tem que estar antenado na informação. Então a população hoje, se está defendendo, olhando melhor a polícia militar, é porque rapidamente ela se comunica com a gente. E não fica refém só dos meios oficiais de comunicação. Porque o que se falava há alguns anos atrás, e isso, historicamente, a gente esperava o quê para saber nas notícias? Jornal Nacional. Exato. Né? E o Fantástico, caralho. O que aconteceu? O que aconteceu ali e o que se falasse ali. Exato. Era lei. Exato. Não estou criticando, não. Eu só estou falando que real, era isso. Assim o que você falava ali era lei. Você olhava para aquilo, caramba, aconteceu isso essa semana. Caramba, na China está acontecendo isso. Caramba, no Nordeste está acontecendo isso, né? Daqui do Rio, você olhava para o Nordeste, para o Norte. Caramba, agora, em um segundo, se tem um cara morre na China, já chega aqui no WhatsApp. Essa velocidade de informação, ela não é preocupante, mas é uma nova realidade. Sim. E se a gente também está interagindo mais com isso para a população entender o que nós fazemos, a importância da polícia e a verdade real. Tem uma coisa chamada pós-verdade. Quando a gente não sabe, quando a imprensa não sabe muito bem o que está acontecendo, ela começa a jogar informações, buscando o que está acontecendo. E se você não se posicionar rapidamente com o fato real, né, isso vira uma verdade primária. Exato. Ah, não, mas não aconteceu isso. Mas para tu refutar isso que foi falado no primeiro momento, ele é muito mais desgastante e complicado. Porque na cabeça... Uma briga para ver quem toma primeiro a narrativa, né? A narrativa das coisas. Exato. E a narrativa hoje, né, a polícia militar, é a narrativa de defender a sociedade. A gente sempre fez isso e faz isso muito bem. Ah, pode melhorar? Lógico que pode. Sim. Tudo pode melhorar no processo. Somos seres humanos, como você já disse. Meu amigo, está sempre tendo que melhorar. E aí a instituição como um ser, né, ela também precisa melhorar os seus processos normal. A gente busca isso a todo momento. Não tem ninguém falando que todo mundo é perfeito. Temos nossas mazelas, nossos problemas. Mas busca do aperfeiçoamento tem que ser constante. Na mudança de protocolos de entrada, pode ser, né, equipamentos novos para auxiliar os policiais, relacionamento de informação rápida e mais veloz para atender lá a ponta da linha. Porque no final quem vai atender primeiro qualquer tipo de ocorrência é uma RP na rua. Exato. O primeiro respondedor, e eu falo isso e dou o maior valor, é aquela dupla de policiais que está lá no seu bairro, tá? Que está lá na sua cidade, tocando aquela RPzinha. Pode ser o maior problema do mundo. Eles vão chegar primeiro do que eu. Porque eles estão na rua. Ele vai começar uma negociação. O negociador preliminar vai ser ele. A primeira troca de tiro numa situação crítica vai ser ele. Então aquele cara ali tem que estar muito bem preparado. E a polícia está olhando para isso. Hoje, por exemplo, ontem e hoje, uma equipe minha estava dando instrução lá no interior, em Cabo Frio, para o batalhão de lá, de negociação preliminar. Porque nós entendemos desse processo, que esse processo de ensino continuado também para os policiais, né, para fazer esse primeiro atendimento. Então a população, quando olha e vê a polícia melhorando, ela está confiando mais na gente.
mas a gente não pode parar achando também que já ganhamos o jogo. Negativo. Ao contrário. Vem pessoas, da mesma forma que algumas pessoas olham, você prendeu essa pessoa, muito obrigado. Vão ter pessoas assim, porra, coitada dessa pessoa, ela estava ali porque estava com fome. Meu amigo, infelizmente naquele momento, sou cumpridor da lei, eu não estou para julgar ninguém. Exato. Quem julga é o juiz. As razões daquilo Quem julga não sou eu. Depois, né? Quem julga é outra pessoa. Tem que resolver o problema. Eu tenho que cumprir a lei naquele momento e proteger a sociedade. Naquele momento é isso que eu tenho que fazer e vou fazer muito bem feito e cada vez melhor. Eu acho interessante o nível da nossa conversa aqui. Eu acho interessante destacar que você tem uma vida acadêmica, né? Você tem uma formação acadêmica sólida. Eu queria que você faça um pouco disso. Você há 21 anos, Caveira há 21 anos, e tem uma vida sólida acadêmica, uma carreira acadêmica sólida, né? Como é que foi? Em momentos da sua vida, eu acredito muito que existem pessoas que passaram, eu chamo de mentores, talvez. Eu tive alguns mentores muito fortes na minha carreira. Fazem diferença, né? Que fazem diferença, porque você é novo, aprendendo, com experiência, com gás, de repente eles começam a direcionar você para alguns pontos, né? Porque você não é conhecedor de tudo, você está aprendendo. Aprendendo. Coisa que você nem sabe que não sabe, né? É o pior. Acho que é o pior, quando você não sabe que não sabe, né? São os mais perigosos. Mais perigosos. Então o mentor vai fazer assim para você, garoto, vai por aqui. E eu lembro de um momento na minha carreira que eu ainda estava operando ainda muito, né? E tem algumas funções, e chegou um gestor para mim e falou, Nunes, começa a estudar um pouquinho essa parte de logística, projetos, está vindo muito forte. Eu falei, ô comandante, pô, você pela saco. Conhece o termo? Pô, comandante. Ele, moleque, vai por ali. Aí deu-lhe os porros, vai por ali. Fui. Inicialmente já contra gosto, mas sempre gostei de estudar. Mas fui e caminhei. Isso já era formado em Direito, né? Eu tinha minha formação primeiro como oficial da Polícia Militar, depois me formei em Direito, fiz pós-graduação em Direito, mas em determinado momento da carreira fui direcionado para fazer a parte de gestão e logística. E assim comecei a estudar. E por conta disso eu fiz o MBA em Gerenciamento de Projetos na FGV, no qual comecei a entender e ver a importância que tem os projetos dentro da instituição, porque isso eu falo com orgulho dentro do BOP, né? A gente pedia assim, se eu opero, alguém tem que dar um suporte logístico. Mas só que quem conhece a minha realidade? Então eu falava que eu quero um coturno. O cara escrevia coturno. Aí na hora de compartilhar um coturno, um bozeguim, um contorno de EPI. Eu quero um óculos tático de proteção balística. Aí o cara escrevia óculos tático, não sabia o que significava. Aí chegava aquele óculos de obra para mim, eu falei, cara, não está dando certo. E esses oficiais viram que a gente precisava dominar também essa matéria. Operações especiais, meu amigo. A gente vai dominar várias áreas do conhecimento para poder atingir o objetivo. Nossas guerras são travadas em vários campos. É a espada e a pena caminhando juntos, é um caminho só. Sempre falo essa palavra. Não adianta. Às vezes não está à toa que ele não é à toa que ele é o comandante do BOP, galera. Tem um momento bem engraçado nisso. Todo mundo, eu falo comparação às vezes com o futebol, né? Todo mundo quer fazer gol, todo mundo quer essa camisa 10, mas se o goleiro não defender, se a defesa não travar, se o meio-campo não articular e botar o nosso goleador para fazer o gol, a máquina não funciona. Então eu comecei a estudar os projetos para alavancar alguns projetos nossos de aquisição. Tivemos um salto abrupto de aquisição nesse momento dentro do BOP. Comecei a trabalhar muito mais fora do batalhão para poder captar essa verba e ajustar o nosso programa. No batalhão, nós fomos a primeira unidade da polícia a ter um escritório de projetos. Legal. Estruturar isso no ano de 2011, 12 mais ou menos, né? E aí começamos a andar muito nossos projetos. Porra, uma satisfação imensa aqui dentro do batalhão. Compramos novos blindados, fomos a primeira tropa de polícia militar a adquirir as pistolas Glocks. Primeiro compramos os fuzis internacionais para o batalhão, mais de 600, junto com a CORE, trabalhamos muito bem com a CORE do Rio de Janeiro, compramos novos blindados, projetos novos blindados, então reestruturamos o que precisava naquele, estava muito mal, mais equipamentos, né? E isso me deu um ânimo de, porque quando você faz um projeto desse e vê ele acontecendo e a tropa na ponta da linha está com equipamento, você fala, caramba, esse é o caminho, estou fazendo minha parte na missão. E vê um feedback rápido da tropa, né? Rápido, isso é muito legal. Aí, passando isso, esse gestor mesmo, né, esse mentor, fez um mestrado e falou, olha, seu próximo caminho é fazer um mestrado. Eu falei, porra, que isso, comandante? Mestrado?
vai para lá e vai fazer o mestrado. Sim, senhor, missão, vamos cumprir a missão. E aí eu me inscrevi no mestrado da FGV, fiz a prova, fui aprovado, apresentei meu pré-projeto, aprovado e com bolsa ainda, parte a Polícia Militar investindo. E aí fui entrar no mestrado profissional da FGV. E aí, engraçado que rapidamente nós tivemos uma dicotomia de vai fazer um mestrado profissional, executivo ou um mestrado acadêmico público, né? Aí me orientaram assim, não, cara, faz o executivo, mas porra, eu sou público. Não adianta. Você tem que se relacionar com pessoas de diferentes ciclos, porque você tem que adquirir open mind, meu irmão. Abra sua mente à visão do todo. Tire as amarras, saia da caverna de Platão, sai da caixa e vê a diferença, veja coisas diferentes, experiências diferentes. Isso te dá uma oportunidade de crescer tanto para você ajudar a sua instituição. E lá fui eu, mestrado executivo, e no primeiro dia de aula, as pessoas se apresentando, né? Não, eu sou diretor da Petrobras de perfuração, eu tenho uma empresa de cosméticos, o outro sou diretor de uma empresa financeira, o outro trabalhava na Glasgow. Lá eu sou caveira. Não, assim, esse é caveira, mas lá ele levantou você. Sou oficial da Polícia Militar, trabalho no BOP. Aí todo mundo assim, porra, um caveira aqui dentro, estudando num mestrado. Mas isso me fez... na cabeça das pessoas, né? Me abriu oportunidade quando eles começaram a entender que a gente tinha muito conteúdo e contexto para apresentar e trocar informações, trocar experiências. Cara, foi um ganho para todos. Com certeza. Hoje a minha turma é unida, hoje nós nos falamos muito. Eu tive a oportunidade de conhecer outras estruturas, né, administrativas e trazer para dentro da Polícia Militar, trazer para dentro do BOP experiências de sucesso para gerenciar essa grande máquina. Eu falo, e isso é verdade, eu sou um grande gestor daqui dessa máquina. Eu sou um grande gestor do BOP. O comandar o BOP, tanto a parte que eu adquiri de experiência ao longo dos anos, mas também a experiência de gerenciar essa máquina. Eu trabalho, às vezes, muito mais tempo fora do que dentro. Porque eu tenho que fazer acontecer, eu tenho que dar condições para a tropa poder atuar. E aí fora é o quê? Eu tenho que estar em reuniões com o meu comando intermediário, com o meu comando geral e até com o governador, que às vezes já nos chama para tratar de algum assunto sensível. E eu tenho que estar respondendo para a tropa, até para defender a tropa. Buscar investimentos, buscar parcerias. Nós recebemos aqui muitas parcerias da iniciativa privada. Que eu acho que poder ajudar acho que é o caminho, né? Mas por quê? Porque eles veem o BOP como uma instituição de confiança, de transparência, eles acreditam na nossa causa e missão. Então eles nos ajudam também para fazer vários projetos aqui dentro. Então, essa parte de gestão, essa parte acadêmica, como você falou, né? Eu consegui pegar minha experiência profissional, de quem já esteve e periodicamente vai à rua, olhar dentro da favela o que está acontecendo, com a parte acadêmica e juntar. Exato. Isso, poucas pessoas têm oportunidade. Porque estar aqui dentro é um ambiente, e na inteligência a gente fala muitos dados negados, que só quem está lá. Porque ficar daqui, do ar-condicionado, e olhar, porque a favela eu acho que está assim, é fácil falar, agora está lá dentro. Vai matar a fome com cardápio? Eu sei o que o cara está sentindo de fome, meu amigo. Eu sei o que o cara está sentindo, eu sei qual é a dor dele. Eu sei o que realmente vai afetar o cara, porque eu estou lá dentro. Então, trabalhar esses conceitos, e eu falo por conta, talvez, dessa experiência, não somente minha, mas o batalhão faz isso. Né? A unidade se cresce assim. Essa troca, nós criamos aqui no batalhão muitas doutrinas que depois nós passamos para a Polícia Militar. Doutrinas operacionais, doutrinas táticas e de gestão. Porque a gente não consegue ficar parado na nossa zona de conforto. O mindset do Operações Especiais, a capacidade que ele tem de performar sob pressão, acho que é tudo que uma empresa quer, né? Para os seus colaboradores, né? Um cara desse, né? Com esse mindset, eu acho que devem ter aurido muito aí da tua experiência operacional também no ambiente Não tenho dúvida disso. A questão hoje, no momento de crise, não sei se é um momento ou se o Brasil, a gente já vive uma crise, né? Com pequenos saltos, né? De estabilidade, mas é o Brasil, é o Rio de Janeiro, essa é a nossa vivência. Então, se você não tiver uma boa capacidade de enfrentar na crise
e tranquilizar e tomar decisão, eu brinco que pego aquele anacrônico do Esaú, né? No momento da pressão, né? Estacione, sente, oriente-se, né? Alimente-se e navegue. E no meio da pressão, do tiro comendo, tem que manter a sua calma e estabilidade para tomar a decisão. E a nossa decisão é de vida ou de morte. Ali, o policial está gerenciando a sua vida, a sua saúde ou a sua liberdade. São os 3 bens, talvez os mais críticos, sem dúvida, que ele está negociando. Em questões de segundo ao apertar de um gatilho. Então tem uma inteligência envolvida no puxar de gatilho muito grande para ele executar aquela missão. Lógico, o pensamento dele é sistêmico, é rápido, é veloz, mas toda uma experiência de horas de treinamento, horas de dedicação e de experiência que chega àquele momento de fazer. Então o nosso mindset realmente, as empresas, por que a FGV abriu de um policial fazer um mestrado executivo? Porque eles escolheram de você. Porque eles precisavam dessa experiência. A FGV tem uma linha de pesquisa dentro do BOP sobre liderança e confiança. Então, periodicamente, eles fazem pesquisa para entender esses níveis de confiança, como eles são relacionados. A minha tese de mestrado, por exemplo, a minha dissertação, eu falei dos pressupostos da confiança. O que suporta a confiança, né? Comunicação clara, rápida, né? Essa confiança, essa relação entre os pares. Então, vários fatores que dão esse suporte, porque as empresas vão olhar isso e vão entender, caramba, é o mesmo problema que eu passo. Será que se eu fizer isso aqui também? Entenda, é um sistema. Não é que o cara precise ir para a água para fazer igual, mas se forma um ambiente saudável para aquilo, uma cultura daquilo, uma cultura de inovação, uma cultura de inquietação, de não se sentir confortável com a mesmice, né? Esse fortalecimento dos vínculos entre as pessoas, que todo mundo ali está num time para ganhar, para vencer, para superar. Tem tudo a ver com esse ambiente aqui. Tem tudo a ver com esse ambiente. Eles querem isso. Então, quando as empresas vêm aqui, quando a FGV vem aqui pesquisar, é isso que eles buscam, esse conceito, né? Essa experiência, como eles fazem. E lógico, esse símbolo aqui, ele cultua o imaginário das pessoas como um grande líder, como um grande salvador, como um personagem, né, de vitórias para a nossa sociedade. E eu sei da responsabilidade e luto muito para manter eles lá em cima. E para além da caveira, eu já vi você falando muito da tropa convencional, dando muito valor a esses homens, que não deve ser fácil operar no ambiente que eles estão operando também, né? Você já comandou uma tropa convencional também. Como é que foi a experiência? É mais fácil, é mais difícil do que estar aqui dentro? Vou te falar. Isso, quando eu fui chamado, eu estava aqui, era o subcomandante do batalhão. Eu estava naquela esperança, né? Daqui a pouco vou alçar o comando e de repente recebo uma ligação. Nunes, mochila pronta? Mochila pronta. Somos operações especiais. Para condições dele. Sempre, nada mudou. Você vai comandar o 41. Eu, 41? Por quê? Porque quem não sabe, o 41 é um dos batalhões mais críticos da área do Rio de Janeiro, da Polícia Militar. Né? Vários complexos de favela num eixo, né, do Rio de Janeiro e num momento do Rio de Janeiro onde o índice de roubo de carga era absurdo, o índice de letalidade era altíssimo, fora que a gente estava próximo de uma intervenção federal. Então todos esses temperos ali... Tava fácil. Mas se fosse fácil, tudo seria, né? Sim, então não tem graça. Quantas comissões vão dar pro Caveira? Precisavam te chamar, exatamente. Não entrava outro policial ali com outro tipo de experiência, né? Então fui pro batalhão. Foi um grande desafio para mim, porque eu tinha trabalhado muito pouco tempo em unidade convencional, mas a nossa capacidade de se adaptar e conseguir, como eu falei, da gestão daqui. Eu não queria criar outro BOP no batalhão. Sim, a cultura era outra coisa. Eu tinha que levar um pouco do contexto de crescimento de união para aquela unidade. Então, quando eu cheguei lá, primeiro eu vi as condições de trabalho. Eu falei, caramba, vocês trabalham assim, né? Chefe, é o que tem. E às vezes o que eu faço com 40, deixa eu fazer com 10, dentro de uma favela. Os caras abnegados, os caras lutadores, os caras com disposição pra caramba. E eu precisava só moldar. Então eu aprendi muito naquele momento, certo? E também os desvios. Então foi um grande aprendizado. Tudo é um grande aprendizado. Claro. Né? O que poderia acontecer, as coisas que aconteciam, como nós tínhamos que nos preparar, nos proteger de alguns desvios também, como eu tinha que motivar a tropa.
Cara, a comparação às vezes Não, que eu brinco, né? Assim, eu falo do Castle Black, né? Do Game of Thrones. Ela lá no inferno, com policiais, pô, às vezes renegados. A muralha lá. A muralha e os caras vindo. Aí sustenta a posição, cara. Ele tinha que sustentar a posição. E tu tinha que liderar e motivar aqueles caras. Então, o orgulho que eu tenho de ter comandado aquele batalhão, comandei por 1 ano e 4 meses, que eu já falava assim, estava quase surtando, porque é pressão todo dia. Entendeu? Eu acordava todo dia de manhã, olhava a RJTV, esperava assim, qual é o problema de hoje? Que era assim, quantos leões hoje? Vamos lá. Quantos leões? Ele já amanhecia, roubo de carga na favela tal. Eu tinha que, a Gatti vai pra lá agora. Era assim meu dia, né? Nesse nível. Eu com filho pequeno em casa, bebê. Envelheceu 10 anos em um. Meu amigo, é que a cor ajuda, ó. Eu sou preto, a cor ajuda um pouquinho, mas porra, foi bem pesado. Mas hoje eu falo, tenho orgulho de ter comandado o batalhão e daqueles policiais que se dedicavam. E como eu aprendi, como foi um grande aprendizado para mim, para a tropa convencional, e qual mais valor ainda eu dou àqueles policiais e passo para a minha tropa também. Não tem uma dicotomia, nós somos policiais militares, cada um com a sua missão específica. O que eu falo para eles aqui, olha, quanto melhor eles estiverem e trabalhando melhor ainda, menos trabalho problemático para a gente. Não é que eu não queira trabalhar. Mais tempo para se capacitar, para se preparar. Eu quero preparar e só em trabalhos bem específicos. Então, se eu ficar todo dia fazendo muita coisa e a todo momento, eu vou perder a capacidade de treinamento. Então, é importante que todo mundo esteja fazendo a sua parte, né, do bolo, sua parte na missão, sua parte a grande engrenagem, que é a segurança pública. Né? Aí você falou em atuações específicas. E aí já me veio à cabeça aquele episódio na Ponte Rio-Niterói, que o BOPE atuou e eu acredito que você estava de frente daquela ocorrência, não foi? Olha, a ponte foi um grande marco para a gente aqui também no batalhão, né? E não é só porque eu estava à frente, mas para a unidade, porque quando começou a se desenhar a ocorrência, a gente, todo mundo e muita gente falando assim, cara, 174. Vê na hora, falei, cara, 174, é um ônibus, todo mundo olhando, e naquele momento a imprensa, mais do que 174, que 174 era 2000, imagina isso, e em 2019... como a imprensa já tinha evoluído. Deu um flashback assim, rápido. Eu não estava no 74, eu estava entrando no curso, mas eu também acompanhei. Sim. Eu já era policial militar. Eu era aspirante naquele momento. E aquilo veio na minha cabeça, cara, eu vou ser cobrado. Então, muita calma e muita tranquilidade para tomar as ações. Dificuldades 1000, né? O cenário que se montou, também um transtorno mental do SEC, do causador de evento crítico. A equipe não conseguiu chegar toda porque fechou a cidade, foi chegando fragmentada. Eu tive que me adaptar ao ambiente, mas a tropa que chegou, eu falo, por isso que eu tenho confiança total, meus policiais são muito bons. Me ajudaram muito a tomar as decisões, a organizar o cenário com o que eu tinha em mãos. Porque eu não tinha meu caminhão de comando e controle. Eu peguei um carro e me adaptei. Meu atirador não tinha um espaço bonito, porque imagina, não tem um prédio, não tem uma casa. Era a ponte, meu amigo, não tinha nada do lado. A gente se adaptou para encaixar uma posição para atirador. Então, a gente foi se adaptando e organizando a visibilidade, né, que a gente falou mais cedo. Exatamente. Que você tem que atuar. Né? E você tem as ferramentas, e olha, vou usar essa, com a experiência. Né? E aí foi um ponto bem interessante, que eu falo da experiência e a importância que você tem que ter a sua equipe ter muito boa. Eu terminando de organizar o cenário, ainda aquela pressão, né? Do que vai acontecer, mas o comando era meu e não tomei interferência nenhuma. Pô, que legal saber nenhuma, disso. Eu deixo isso bem claro. E o bom disso, né? Também a cobrança veio toda em cima de mim, né? Se qualquer coisa, vem em cima de mim. Mas é o ônus do comando, tá? Não tem problema nenhum. Mas eu gerenciava ali, a ocorrência era minha. E o que eu precisava de fora, eu ligava, tive que fechar o espaço aéreo. Fecha o espaço aéreo. Pô, mas na boca do Santos Dumont. Decide aí, porque se continuar assim, vai dar um problema muito pior. Fecha o espaço aéreo. Porque as câmeras da televisão, na ânsia de querer informaram tanto que o próprio seguidor estava vendo. Olha, tira o atirador de cima do caminhão porque eu estou vendo aqui. Foi desse nível. Então isso já começou a atrapalhar a minha tática operacional. Mas passou um sargento por mim, que ele estava indo checar um outro ponto da equipe tática. E eu perguntei para ele, camarada, tudo tranquilo? Ele me olhou, chefe, treinamos para isso, pode ficar tranquilo. Cara, eu refleti em milissegundos assim, eu falei, cara, por que eu estou estressado? Eu tenho a melhor tropa do mundo, mais experiência, e eu tenho certeza que eu vou entregar a situação mais aceitável possível.
Porque é aquela coisa, você não consegue prever tudo, até porque tinha um transtornado mental dentro do ônibus, mas nós vamos fazer o melhor possível. Eu tenho certeza que nós E a vamos situação estava bem diferente, né? Tinha cara, é um ônibus do lado. Eu tinha uma coisa que nós nunca tínhamos pego. Ele armadilhou um ônibus com combustível. Aí, um monte de caixinha de combustível. Isso já me travava taticamente de alguns tipos de ações. Sim. Porque podia dar desdobramentos. E eu não podia usar algumas ferramentas, o time tático, entrada, porque podia dar alguma ignição de fogo. Então isso tudo a gente toma decisão. Uma granada lá dentro já não seria muito interessante, né? Não, então eu perdia alguns pontos, mas aí também a gente tinha a nossa equipe que é muito foda. E aí tomamos a decisão, né, que naquele momento ele estava começando a perder o contato com a equipe, querendo se desligar do mundo. A gente ficou muito preocupado, olha, não tem jeito. Veio as posições, perguntei, né, minha gestão, minha gerência de crise, todos os especialistas, psicólogo também, que estava com o perfil dele, falou, olha, ele está com o perfil assim, 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 está acontecendo isso, isso e isso. Eu falei, beleza, então eu vou autorizar o tiro. Decisão técnica, racional, Tranquila, analisada. Racional, no time certo, e foi dado o sinal verde para o tiro de oportunidade. Os atiradores já tinham o sinal para efetuar o tiro na primeira oportunidade que ele fizesse. Então, mudamos a técnica de negociação real para tática, e aí no momento que ele se expôs, foram efetuados os disparos, e ele veio a ser atingido, a gente extraiu dali, naquele momento, aquelas pessoas, né? Mesmo assim, eu falo também, não foi no 100%, porque eu não queria o resultado morte do tomador. Foi possível, né? Mas foi possível, porque daquelas pessoas era o principal motivo daquela missão. Salvar a integridade física daquelas pessoas, mais de 30 pessoas naquele ônibus. Trabalhadores, cidadão de bem, que estavam indo para buscar o seu pão de cada dia. Fazer a vida normal, né? Vida normal. Repente, e ali tinha trabalhadores de todos os tipos de missões. Tinha uma enfermeira, tinha um rapaz que trabalhava numa empresa de obra, uma menina que é uma secretária. E naquele momento todo mundo muito estressado, que ele amarrou a mão de todo mundo, e o combustível começou a esbarrar e começou a cair. Tá? Eles estavam com muito medo, o cheiro estava forte vindo de dentro. A gente conseguiu isso. Então, esse estresse todo, a gente tomou a decisão e no final, que a gente conseguiu salvar aquelas pessoas, cara, sentimento de dever cumprido. É uma sensação que realmente é indescritível. Valeu a pena tudo que a gente passou até aqui. Tudo, eu fiz, é aquela reflexão que tu faz assim da sua vida, todo o sofrimento, por tudo que você já passou, os tiros que você tomou, os nãos que você tomou, os erros que você teve, você não vai acertar sempre. Claro. E como você vai enfrentar esses erros. E aquilo foi, cara, estamos no caminho certo. Conseguimos salvar essa vida, é isso. Eu mostrei isso para a tropa, muito. Para o valor que eles tinham naquele momento de salvar vidas. Essa é a missão. Essa é a nossa missão. Parabéns à tropa. E foi a primeira coisa, reunir a tropa que estava no terreno. Nunes, uma operação fantástica essa do ônibus, mas uma operação triste, porque a gente sabe que também tem operações que são tristes. Qual você destacaria? Operações, infelizmente, que eu digo que a perda de um companheiro seu, ele é bem impactante para você, né? Principalmente quando esse companheiro é tão próximo. Então, em 2013, uma operação numa área rural aqui do Rio de Janeiro, uma operação bem difícil, mas foi muito bem planejada. Foram 3 meses de investigação, de coleta de dados, onde marginais da lei que estavam colocando a área em instabilidade, né? Estavam fazendo alguns movimentos em área rural, onde a gente tentaria interceptar esse grupo, né? E rural é sempre puxado, né? Bem puxada, porque aumenta a dificuldade também, né? Mas um ponto positivo é que você tira também a possibilidade de dano colateral para com a sociedade, porque numa região de mata isolada fica muito mais difícil de ter uma pessoa de bem passando por ali no momento, porque era bem isolado. Então, para isso, nós nos preparamos no dia anterior, né? Eu fui acionado para acompanhar a missão, junto com o batalhão, muitos oficiais participando, toda a nossa tropa, nós tínhamos por volta de mais 6 ou 7 patrulhas, muito bem estruturada. Começamos a andar, planejamento meio-dia, sair daqui mais ou menos 1 hora, 1 e pouca, 3 horas começamos a andar,
Fui parar de andar meia-noite, 1h da manhã. Tranquilo, marchazinha tranquila. Mas o pessoal me entende, por que vocês treinam tanto? Sobe ladeira, fica andando direto, faz travessia, porque a gente qual o opera. sentido disso? Qual o sentido disso? Porque a gente vai ter que operar e chegar em condições ainda de um eventual confronto. Né? Nos posicionamos na região, fizemos pontos, né, de segurança e ali ficamos esperando. A média é que eles passariam 3 horas da manhã, não passaram, passou 3, passou 4, passou 5. E aí tu vai amanhã, né? Tem que sustentar acordado, sem dormir, né? Mas tinha que estar acontecendo no meio do mato, aquele moral vai vai e volta, né? Tá aquelas, mas tu tinha que estar atento. E aí quando deu 6 e pouca da manhã, mas do nada caiu uma serração assim que não era nem muito normal, que a gente não esperava, caiu na região. Mas caiu de você não ter 2 metros de visibilidade. Isso 6 horas da manhã. A noite passou, parecia dia de tão claro. E marginais não passaram. E aí aconteceu esse cair, a gente estava esperando já para retrair, né? A gente terminar de descer para ir para a área edificada e sair. E aí ele vem, nesse momento, um bonde de marginais encontra com uma ponta de nossa patrulha. Mas encontra assim a metros. Caraca. E nessa patrulha tinha um subtenente, né? Uma referência aqui no batalhão. O cara, eu tive a oportunidade de ser instrutor dele, né? De ajudar a formar ele e ver ele crescendo aqui no batalhão também como um grande líder na unidade. Ele realmente era um cara excepcional, que era uma referência para os mais modernos, mais novos. E ele nesse momento era o primeiro e quase bateu de frente, sabe aquele... A gente fala fuzil com fuzil. Baioneta ali. Né? Trocou tiro, o cara caiu, mas ele infelizmente foi alvejado e também veio a falecer. E aí no rádio, eu não estava na patrulha dele, né? No rádio a gente só escuta assim, ele escutou os tiros, né? Aí todo mundo, o que está acontecendo, porque ninguém via nada, só escutou disparos, só escutou assim, gripe baleado. A gente, putz, e logo um segundo depois, gripe morreu. Nossa moral foi lá no pé. Porque o Gripe era um cara que tu não esperava. Conhecidíssimo. Pô, a gente no briefing, eu do lado dele, e aí Gripe, vambora, aí mais uma, comando, vambora, presta atenção em todo mundo no briefing e tudo mais. Então, é um cara muito experiente, muito bom. Tanto que estava na ponta da patrulha também, puxando, né? E aconteceu isso, e todo mundo, cara, isso eu estava a 3 horas de caminhada do ponto mais próximo de extração, tinha mais um policial do lado dele baleado, e já os marginais mortos ali à frente. Mas aquele sentimento, cara, o Gripe morreu e caramba, e agora, só que no mesmo momento tu abaixo, tu tem que levantar, porque tem um bonde de 40 ali, trocando tiro já, então só deu aquele tempo, não dá nem tempo, só assim, Gripe, e pode, reorganiza. Exaon e vambora. Então naquele momento a gente reorganizou, foi feita a extração, parte da equipe ficou para a extração do Gripe e do policial baleado, ninguém fica para trás, não ia ficar nunca. E foi bem complicado porque tinha torres para o helicóptero, e conseguimos o helicóptero para poder resgatar o corpo do Gripe e o policial baleado. E naquele momento começamos a uma, posso falar o termo, mas fomos atrás, perseguição. Eu não ia falar outra coisa, perseguição aos marginais, perseguição. E o interessante naquele momento é que os marginais começaram a fazer ciclos de proteção, porque naquele bonde tinha um grande chefe do bonde naquele momento, chamado de Russão ou Xuxa, que depois eu vou te passar a foto, uma foto que circulou alguns anos atrás, de um bonde de marginais, que o pessoal falava assim, pô, isso não é no México? Tinha os carros, uma galera nos carros, e o outro um bonde grande num campo de futebol, todo mundo armado, tu me tirando foto. Essa foto foi muito emblemática. Passa aqui, que eu vou botar você aqui, tem, ó, onde está minha mão, aqui, mais ou menos. Você tem, aqui, assim. E esse cara é o que estava no grupo e a gente conseguiu ir atrás dele, e olha como ele estava tão forte. Ele deixava em zonas de segurança marginais trocando tiro com a gente para sustentar e segurar a fuga dele. Distrair. Bem complicado. E tu foi treinado. Mas ficavam para morrer. Para defender o chefe deles. Olha o nível que estavam os caras. E a gente foi. Aí depois de mais 2 horas de perseguição, né? Conseguimos pegar. Aí também largaram ele, conseguimos chegar até ele, e aí tivemos que socorrê-lo, mas enfim... conseguimos pegá-los, armas apreendidas e uma grande perda e triste para a gente, né? A perda do Gripe. Mas lições dessa operação, né? Foram grandes lições, né? Primeiro,
você tem que estar sempre preparado. Naquele momento que está no finalzinho do teu gás, porra, acontece alguma coisa, tem que estar de novo em pé. Quando acontece uma crise, que não independente do que ele estava de baixo, trocar tiro, também é uma crise de perder um policial, mas tu não pode parar, Claro. porque tem uma missão a cumprir, e tem que seguir em frente, E honrar, reorganizar inclusive, o sacrifício dele, né? a vida dele. Terminar a missão. Tá, e a gente tinha que terminar aquela Pode ser em missão. vão, vambora. E o Grip, até hoje, ele não é esquecido na unidade. Ele recebeu o nome de um espaço aqui. Ele é lembrado dos mais antigos como um exemplo de superação, de liderança, de hombridade. Trabalhou em vários setores aqui dentro, mas era um grande cara de operações. E ele deixou, até na morte dele, ensinamento pra gente. Lição pra gente. Caramba. Isso aí foi meio interessante. Nunes, já foi alvejado? Já passou por essa situação complicada? Meu amigo, não é legal não, tá? Já fui baleado. Já foi. Não é legal não. Espero que ninguém passe por essa experiência, mas a gente está exposto. E na minha situação foi naquele momento lá atrás, quando eu falei que eu saí tenente, né? Me achando o super-homem, mó gás. Falou com conhecimento de causa, né? Como sempre, né? Como sempre, conhecimento de causa. É. Então, numa missão que parecia de baixa periculosidade, numa análise mais superficial, e realmente era, tá? A gente foi para checar um disco de denúncia numa comunidade daquele Rio de Janeiro, uma comunidade também de baixa intensidade. A gente checou a denúncia, não constatou. Aí os policiais foram até um ponto, né, para checar um beco mais à frente. E ao chegar nesse beco, eles acabaram ficando expostos a uma contenção no morro. Aí começaram a atirar nos policiais. Isso eu tinha 23 anos. Eu lembro que foi no dia 9 de setembro de 2001. E eu tinha um ano. Falta pouco para fazer 20 anos. Dá. Eu sei porque foi perto do 11 de setembro. Ficou marcado. Isso, ficou marcado. E aí, eu fui proteger os policiais a entrarem de novo no abrigo, né? Eu levei para cá, que eles estavam expostos, comecei a trocar tiro. Escudo de fogo ali. Assim, é técnica, né? Às vezes a gente fala, Deus também tem a parcela dele, porque eu tenho fé, tá? Claro. Muita. Mas eu estava trocando tiro no abrigo pro lado direito, porque eu sou destro, mas eu fiz a transição pro lado esquerdo, porque eu me expunha menos. Comecei a trocar tiro, sustentando o retorno dos policiais. De repente eu sinto uma porrada no meu braço e dou um giro para dentro do abrigo. Já tem isso? Para dentro do abrigo no meu braço. Puf, o cara, pessoal, tô baleado. Aí tu sente aquela dor. Só falou que não sente, às vezes no tiro. Porra, eu senti pra caralho. Sente a dor Senti mesmo. porque quebrou meu osso todo. Estragou meu braço todo. Talvez tenha sido por causa disso também. Né? Na hora eu não sabia, só tinha tomado a porrada. Né? E naquele momento, 1000 coisas passam pela sua cabeça. Mas, pô, tô legal. Pessoal, me reorganiza. A equipe já tinha terminado de entrar no abril. Vamos fazer minha extração. Comandando ainda. Fudido aqui, já faz isso, faz aquilo, liga para fulano, liga para o hospital, me tira daqui. O tiro que pegou no meu braço, pegou no outro policial que estava mais atrás na panturrilha dele. Caraca. 2 baleados num tiro só. Ainda tivemos que sair os dois, um capenga e outro na mão, outro no braço. Né? Fizemos os primeiros socorros. Aí me extraiu para um local mais seguro para a viatura vir me resgatar. E aí eu lembro engraçado, um sargento meu, e aí, chefe, tá tranquilo? Ele tá dando pra caralho. Deixa eu ver aqui. Quando ele fez assim, eu só lembro aqui de uma torneira que descendo. Ele falou assim. Eu vi o olho dele desse tamanho. Tá tranquilo, chefe? Tá tranquilo? Acho que foi a pistola. Eu falei, não interessa, tá doendo pra caramba, me dá meu hospital. Mas no momento ali, eu tendo ainda que dar as ordens e a transição de comando. E quando eu era oficial responsável, então quando o oficial toma, é baleado, é ferido, a tropa costuma sentir, né? Mas o BOP é muito bom. Os sargentos que eu tenho são muito foda. E eles assumiram a missão, tocaram, rapidamente fomos todos acionados, outros oficiais foram para cumprir a missão e se destacaram. Eu fui para o hospital. No hospital, algumas decisões, e aquela que tu está ali tomando meio lerdo, tomando as injeções, né? E tá ouvindo. Não, o tiro foi muito complicado, porque o tiro pegou no meu antebraço, correu no meu cotovelo, estourou meu cotovelo e estourou meu úmero. E aí a discussão deles era,
Amputa não amputa. Pô, isso que eu ia te perguntar. Aquela preocupação que vai acontecer, né? Amigo lerdo escutando assim, não, mas aqui, não sei se vai sustentar, porque se você fizer assim, aí os médicos falando, mas enquanto eu falei assim, eu tô acordado, porra. Fala baixo. Fala baixo, pelo menos. Aí na hora eu falei assim, não vamos fazer nada agora, porque é um tiro de alta velocidade costuma necrosar por onde passa. Então espera cicatrizar, e quando cicatrizar o tiro, a gente ataca a parte óssea. E fecharam tudo. Ou seja, fecharam com o meu braço quebrado. Tudo. Mas era técnica. Era técnica, para esperar, para não dar infecção. Porque ele fala assim, eu coloco agora, e dá infecção, vou ter que abrir e fazer tudo de novo. Então espera aqui, deixa guardadinho, e depois a gente faz a munição. E nesse meio tempo, aquela discussão, isso durou quase um mês, do que vai fazer, do cicatrizar, do tomar remédio, e aí amputa, não amputa. Eu falei, cara, não amputa meu braço não. Deixa ele aqui, dá teu jeito. Muito novo, cara. Mó gás. Aí pessoas, mãe, família, meu filho, pelo amor de Deus, já não queria que eu entrasse pra polícia, ser do BOP, sair dessa vida e agora tô reforma. Eu te falei, não teve isso não, né? Tá fudido, cara. Entrou aí dentro vai botar nessa porra. Mas ao contrário, eu falei, tá maluco, eu quero sair da polícia? Eu cheio de gás. Não, conserta aí, meio braço também é meio braço, pô, funciona. Pode sair. Resumindo, operei. Hoje eu tenho em torno de quase 20 pinos, uma placa, meu braço não estica todo. Não aposentou. Eu tenho perda, não aposentei, faço minha atividade toda, não perdi minha capacidade operacional, me readaptei em várias situações na minha vida, né, para poder atender essa pequena debilidade, deficiência que eu tenho. Não me impactou em nada. Eu soube superar essa adversidade e aprender a ficar mais forte. É o antifrágil. É o antifrágil. Eu aprendi. Cara, eu já tomei muito seu tempo. Eu queria só agradecer a oportunidade de nos receber aqui. Eu sei que não é fácil receber a gente no meio dessa confusão que está acontecendo, né? Mas a gratidão é imensa e as portas estão sempre abertas para quando você quiser falar alguma coisa, o nosso canal está sempre à sua disposição. Meus amigos, eu só quero agradecer a oportunidade e bater esse papo para mim é prazeroso. Foi legal, de falar de polícia, falar da nossa realidade, né, das nossas mazelas, dos nossos aprendizados e quanto nossos policiais são abnegados. Quanto esses policiais têm uma missão de defender a sociedade, que são exemplos de superação. Eu brinco, costumo falar com a sociedade, com os amigos que eu tenho, quando vocês passaram por um policial, dê um bom dia para ele. Aperte a mão desse policial e agradeça pela missão dele, que ele está ali na rua. Cara, isso faz uma diferença. Eles podem até achar estranho. Então, dando bom dia. Eu começo a tirar foto. Mas eu faço. Eu só estou falando, eu faço. Meus filhos gostam, meu filho quer andar no carro da polícia, papai, o policial ali quer cumprimentar, porque eu acho que isso é de berço também. Dá tchau. Né? E isso dá uma valorização ao policial, sabe, de uma maneira abrupta, porque aquele trabalhador que está ali, independente da farda que ele esteja envergando, ele está botando a sua vida em risco para defender a sociedade e vocês, meu amigo. Então, valorizem nossos policiais, acreditem na Polícia Militar de todo o Brasil, e o Batalhão de Operações Especiais vai estar sempre aqui para defender a sociedade. E essa é a nossa missão aqui, manter esse espírito vivo aí, essa valorização. E muito. Pô, senhor, irmão. Muito obrigado. Valeu. Galera, valeu. Grande abraço. Caveira.